Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Pode Crer 7. Esse episódio a gente vai falar sobre o falso profeta, né? No episódio anterior a gente falou sobre o anticristo e nós estamos fechando, né, a trindade satânica, né? Meu nome é Matheus Lobo, esse aqui é o Marcos Alencar e o Thiago, e o João também está nos ajudando aí atrás das câmeras. Hoje, Marcos, a gente vai ver um tema bem interessante, né? O falso profeta. É isso aí, Matheus. A gente viu no nosso primeiro episódio, o Anticristo, e tu fez uma boa menção, a Trindade Satânica. Então, no plano do fim de Satanás, do engano, o Apocalipse revela para a gente que nós temos sempre três figuras atuando em conjunto para enganar nesse falso sistema religioso, que é o dragão, o anticristo e o falso profeta. Nessa sequência de citações que a gente tem em Apocalipse, nem sempre elas são citadas com o mesmo nome, mas são sempre três poderes: dragão, anticristo e falso profeta, e a gente vai ver no Apocalipse essas citações desses poderes atuando. Maravilha. E é interessante também porque muitas vezes as pessoas elas confundem um pouco, né, Marcos? Essa ideia do anticristo ser o mesmo falso profeta, né? O dragão não, porque a gente sabe que realmente é o chefe deles. Mas o falso profeta e o anticristo, muitas vezes as pessoas confundem. E aqui eu queria saber de você, Marcos, assim, através da Bíblia, né? Como que a gente consegue encontrar esse elemento, esse sistema, essa pessoa, esse ser, esse elemento, né? Que vem trazendo na Bíblia, através dessa nomenclatura do falso profeta, né? É interessante, Matheus, que o cristianismo, o protestantismo, ele fala bastante do anticristo, e como você falou, mistura o anticristo entre o poder do falso profeta e o poder do anticristo. A gente veio aqui mostrar exatamente qual é o poder atuante do falso profeta. Quando o protestantismo vai falar do falso profeta, ele sempre vai trazer o elemento daquela pessoa que se diz profeta, que fala da parte de Deus, mas na verdade ela não está falando da parte de Deus. Esse é um tipo de falso profeta. Existem vários falsos profetas. A gente sabe, né? Mas a gente vai, nesse vídeo, esclarecer um poder enganador chamado falso profeta que a gente encontra em Apocalipse. Bem, então a gente, né, vai começar essa construção para a gente entender como achá-lo na Bíblia, né, Marcos? Isso. O falso profeta, ele está, assim, nominalmente citado na Bíblia? Interessante que no nosso primeiro vídeo, assistam o vídeo do anticristo, o anticristo não se encontra no livro de Apocalipse. Mas a figura do falso profeta, que é tão esquecida pelo protestantismo, ela está nominalmente no Apocalipse. A gente vai ver agora, lá em Apocalipse 16, a partir do verso 13, que diz assim, ó: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, a gente tem uma primeira citação direta, Apocalipse 16, verso 13. Uma coisa que é interessante também é que a gente percebe pela descrição do Apocalipse que é uma atuação em conjunto desses três poderes, dessas três entidades no tempo do fim. Então é muito importante, pessoal, para nós cristãos entendermos a atuação desses poderes, dessas entidades. Por quê? Porque elas vão aparecer no YouTube, na televisão, em algum momento. Nós, né, que estivermos vivos daqui a poucos anos, eu particularmente acredito nisso, a gente vai ver elas atuando na prática. É verdade. E aí a gente precisa, e esse canal ele tem justamente, Marcos, eu acho que o grande objetivo dele, né, a gente montou, para a gente poder alertar as pessoas e realmente descortinar. Para as pessoas conhecerem, saberem a atuação do falso profeta, do anticristo, do dragão. Inclusive, você falou atuar, mas eles já atuam. Sim. Esses poderes já estão atuando aí. Sim. E a gente identificando, a gente vai se livrar desse engano, né? Exatamente. A outra citação, só para a gente fechar, está em Apocalipse capítulo 19, verso 20, sobre o falso profeta também. Outra citação, que diz assim: Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Aqui a gente já tem também uma conexão do falso profeta com a localização desse falso profeta no Apocalipse, que a gente vai ver, explorar, que é justamente Apocalipse capítulo 13. Legal. Então,
as características do falso profeta que a gente encontra aqui em Apocalipse 19 nos leva para Apocalipse capítulo 13. Bem, então a gente viu que realmente eles estão expressos nominalmente. E é uma entidade poderosa que vai atuar no final dos tempos, né? E agora eu pergunto, quem é o falso profeta? Quem é o falso profeta? A gente Quem será? sempre, Quem é? a nossa proposta é sempre essa, responder essas perguntas de forma bem direta, né? E vai ser esse o nosso propósito. Como eu falei, Apocalipse 19 nos dá uma pista clara de que o falso profeta está em Apocalipse capítulo 13. E está lá as características dela. Então, não está escrito falso profeta no Apocalipse capítulo 13, mas a mesma característica identificada lá vai estar aqui. Então, a gente sabe que, a gente vai saber dessa forma que o falso profeta é a besta que emerge da terra. Só que quem é essa besta que está atuando hoje? Essa é o que a gente precisa responder. E como que a gente sabe realmente que o falso profeta é a besta da terra? Então, assim, partindo desse pressuposto, a gente entende que o anticristo é a besta do mar, é isso? Exatamente. Foi, né? A gente identificou o anticristo como sendo a besta do mar. E agora a gente está afirmando e identificando que o falso profeta é a besta da terra. O capítulo 13 nos dá um panorama dessa atuação dessa trindade satânica no engano do tempo do fim. Então a pergunta agora vai ser, quem é a besta da terra? Quem é a besta da terra? Bem, então a gente descobriu que o falso profeta, ele tem um outro nome no Apocalipse 13, que é a besta da terra. Mas, Marcos, como que a gente consegue fazer esse link? Essa conexão. A conexão do falso profeta sendo a besta da terra. Como que a gente linka? Vamos lá. Vamos ler aqui, só para a gente conectar, Apocalipse 13, verso 14, e depois a gente retoma para Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 13, verso 14, diz assim, ó: seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Aqui é o verso 14 falando que ele seduz e que ela faz grandes sinais diante da besta. É o falso profeta. É a besta da terra. É a besta da terra. É a besta da terra. Agora, olha o que é que diz o capítulo 19, no verso 20. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta, que, olha o que é que o falso profeta faz. Com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Você percebe que o que seduz e o que faz os sinais diante da besta é exatamente a besta da terra, porque são as mesmas características, é a mesma descrição. Entendi. Deu para entender que tem essa conexão do falso profeta com a besta da terra, segundo o texto de Apocalipse. Maravilha, maravilha, deu para entender bem. E agora vamos seguir em algumas características dessa besta, porque a nossa proposta é responder quem é a besta da terra, né? Que no capítulo 16 é chamado de falso profeta. De falso profeta. Mas vamos ver as características, então, dessa besta? Eu vou ter que ler aqui os versos. Sim, sem dúvida. Vamos começar pelos versos, mas vamos ver as características. Olha que coisa interessante, o que a descrição de Apocalipse capítulo 13 sobre a besta da terra. A primeira característica, no verso 11, diz assim, ó: vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha que coisa interessante, Mateus. O verso 11 vai nos dar uma característica que é única. O único lugar, Apocalipse tem várias citações sobre cordeiro. Todas as citações de Apocalipse relacionadas a cordeiro está relacionada a que figura? Jesus. Toda citação de cordeiro em Apocalipse é Jesus. Mas aqui toda no capítulo na Bíblia, 13, né? Toda citação no Apocalipse, na verdade. No Apocalipse também? Isso, no Apocalipse. Mas aqui nesse verso 11, é a única conexão que cordeiro não é Jesus. Porque é uma das características do falso profeta, que é justamente parecer um cordeiro. Então, esse falso profeta, ele parece com quem? Com Jesus. Com Jesus. Ele tem as características de Jesus. Ele parece um cordeiro, mas a fala dele é de quê? De dragão. Do dragão. E quem é o dragão? O inimigo de Deus.
Satanás. Então, a gente percebe que é alguém que se parece com Jesus, mas fala através do dragão. É parecido com as características do anticristo, né? Que a gente vê no primeiro vídeo. Assista o nosso primeiro vídeo, viu? É parecido as características, e a gente já começa destacando que ele tem um aspecto de religião. Então, a gente tem que entender que na primeira característica do falso profeta é que é um poder religioso que se coloca como se fosse a religião verdadeira, mas na verdade é uma religião que engana. Vai levar um engano. Igual o anticristo. O anticristo também era um poder religioso que tenta enganar. E o falso profeta vem com o mesmo propósito. Eu posso até adiantar aqui algumas coisas? Sim, claro. A gente, no primeiro vídeo, a gente falou sobre a Igreja Católica, colocou a besta do mar como a Igreja Católica, o papado, na verdade. E a gente vai ver nessas características da besta da terra que, se não é o papado, mas é semelhante a Cristo, só pode vir do cristianismo. Então é outro poder religioso que vem do cristianismo para enganar as pessoas. Satanás está infiltrado no cristianismo para que os cristãos se enganem e adorem o dragão ao invés de adorar ao verdadeiro cordeiro. E isso faz muito sentido porque uma estratégia muito inteligente e eficaz para você destruir o seu inimigo é minando ele por dentro, né? Então isso tem muita assim, sentido, porque seria uma estratégia, né, muito eficaz, e está sendo uma estratégia muito eficaz. Só que já foi revelada há muito tempo, né, Marcos? Exato. Essa estratégia foi revelada há muito tempo. Interessante que Satanás, no Antigo Testamento, a gente percebe que Satanás, a estratégia dele é enfrentar destruindo o povo de Deus. Então é de fora para destruir o povo. Mas a gente percebe que no tempo do fim, no Apocalipse, Satanás ele muda a estratégia e diz: eu vou destruir o cristianismo por dentro. E esse é o plano. Mas vamos lá, tem outra característica, o verso 12. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Primeira característica, se parece com o cordeiro, fala como dragão. A segunda característica é que ela exerce a autoridade da primeira besta. Se a gente relacionou o anticristo com o papado, como foi a atuação do papado no seu auge? A gente vai lembrar da época medieval, em que o papado ele reinava, ele mandava rei, ele destituía rei, ele colocava rei, ele tinha toda a autoridade sobre a terra conhecida. Então, a segunda característica é que, ao exemplo do papado, esse poder ele tem que exercer uma autoridade civil, um império em que eles possam ter todo o poder para dominar o mundo. Então, não pode ser qualquer falso sistema religioso. Tem que ser um falso sistema religioso que domine, tenha poder e autoridade civil para dominar o mundo. Então, o que você quer dizer é que ele vai ter, além do poder religioso, ele vai trazer também um poder político. Poder político. Maravilha. Porque para poder do religioso para o político. Para poder, por essas características, para poder direcionar uma falsa adoração, direcionar fazer com que as pessoas, né, sejam direcionadas à besta do mar, no caso, realmente ele tem que ter um poder, né, político nas mãos. Exatamente. É verdade. Vamos lá, a terceira característica que está no verso 13. Cada verso tem uma característica desse poder. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Essa característica é muito interessante, porque essa característica remete ao poder do Espírito Santo. É verdade. O Espírito Santo é como se fosse uma falsa atuação do Espírito Santo. Então, esse poder, o falso profeta, ele vai ter uma atuação semelhante ao Espírito Santo. Então, as pessoas vão se maravilhar com os sinais, milagres e maravilhas, como se fosse a atuação do Espírito Santo aqui na terra, mas, na verdade, esse poder vem do mal de Satanás. Vem do dragão. E é interessante que, por isso, é importante a gente estudar a Bíblia, a gente compreender as profecias, porque
a gente vai ser difícil, pessoal. Vai ser difícil, né, Marcos? A gente conseguir identificar como um poder vindo de Satanás. Falando, não, mas ele está curando. Não, mas está acontecendo coisas boas. Não, mas isso e aquilo são coisas... Porque Satanás não vai vir com chifre. O falso profeta não vai vir com chifre como ali, um monstro. Exatamente. Ele vem para enganar. Então, por isso que é tão importante esse conteúdo, E pessoal. por que eu falo Espírito Santo? Quando a gente lembra da ação de Pentecostes, o Pentecostes era o quê? Eram como se fossem línguas de fogo descendo, a atuação do Espírito Santo poderosamente agindo ali nos apóstolos. E agora você vê fogo mais uma vez descendo do céu, como se fosse mais uma vez a ação do Pentecostes ocorrendo aqui na terra, o fogo descendo. A gente tem essa expressão do protestantismo, né? O fogo do Espírito Santo vai descer, mas cuidado com esse fogo aí, viu? Talvez fogo estranho. Talvez esse fogo não seja o fogo do Espírito Santo e seja o poder do dragão. Exatamente. Agindo. Vamos para mais uma característica? Vamos. Verso 14. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Essa é mais difícil, essa característica. Mas essa característica está relacionada primeiro a fazer milagres, sinais, e a gente reconhece no meio cristão, protestante, né? No meio protestante, pessoas que se dizem fazer milagres, sinais, curas extraordinárias. A gente profetas, né? Profetas que falam da parte de Deus e demais. O que ele diz, ele determina o que é que Deus vai fazer. Só abrir um parênteses aqui, Marcos, eu acho interessante. Existem profetas hoje? Sim, a gente sabe, né? O Atos fala que no final dos tempos teríamos profetas. Teríamos profetas. Então a gente não está negando a existência o dom profético, exatamente. Mas existem também, e todos nós sabemos disso, de pessoas que estão se aproveitando. E aí entra essa característica do protestantismo que está sendo minado por dentro. Isso é fato, pessoal. Nós somos protestantes. Nós pertencemos a uma igreja protestante. Exato. E nós podemos falar tranquilamente. Existem pessoas que, infelizmente, estão se aproveitando da fé de algumas outras pessoas que estão lá na sinceridade, né, Marcos? E estão recebendo recursos, tendo vantagens. Então estão fortalecendo e criando, né? Como você falou, o sistema ele já está sendo montado, ele já está atuando. Então não é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo, pessoal. Já está acontecendo. Então por isso é importante, né, a gente estudar sobre esse tema. Só por essas características já fica claro que há um poder que sai do protestantismo, um poder que sai do papado. Esses poderes se unem e vão fazer um grande engano. Já está acontecendo isso. A gente já consegue perceber no Brasil, no mundo, na sociedade, essas falsas igrejas protestantes atuando, não é verdade? Sim. Atuando como ação do Espírito Santo, com grandes curas, com milagres, com pessoas profetizando e dizendo que falam da parte de Deus. A gente já está vendo isso acontecer. E por essas características a gente já pode afirmar: essa besta da terra é um poder que surge do protestantismo. É claro isso, né? Então, se pensando assim, a gente tem como o principal país protestante do mundo que pode se revestir dessas características, como que é? Ou pode ser um país oriental, a China, como uma grande potência. Por quê? Porque qual é a característica desse país? O que ele vai trazer? Ou esse poder, né? Qual a característica desse poder? Vamos lá, deixa eu dar mais uma característica aqui. Vamos lá, a gente vai voltar no verso 14, porque a gente vai fazer uma conexão com Daniel. Mas vamos continuar, porque depois a gente faz essa conexão. Olha o verso 15. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. Vamos lá, vamos entender essa característica aqui. Nessa característica, esse poder, ele tem a autoridade para matar quem não adorar a imagem que foi formada, que é a imagem da primeira besta. Então, você tem que falar tem que ser um poder que tenha essa autoridade. Se a gente colocar como países, vamos dar um exemplo. Vamos ser claro aqui. O Brasil é um candidato a ser falso profeta? Não. Pode até ser candidato, mas o que é que pega? O Brasil tem autoridade para
determinar no mundo quem morre e quem vive se ela colocar um decreto ou uma lei? Não tem poder. Por quê? Porque o Brasil não faz o quê? O Brasil não domina o cenário global. Então, vamos lá, isso aí já limita muitos poderes. Exatamente. Quem vai ter autoridade seria, como você citou, a China? A China tem muito poder. Os Estados Unidos, uma potência, um império. A Inglaterra... A Rússia, né? A Rússia. Mas vamos lá. A gente pode eliminar alguns países aí. Por quê? A China, ela é cristã? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Nem vai se tornar, provavelmente, não vai se tornar cristã. A China segue para o ateísmo, para outras religiões. Ela não segue para o cristianismo. E como você deixou claro, se é um poder protestante, né, é verdade, a gente não já viu isso, só existe um país hoje que é uma potência mundial que é um país protestante. A sua história, a sua natureza, a sua origem é protestante. E que país é esse? Estados Unidos. Estados Unidos. Então a gente pode afirmar o quê com essas características? Tem que ser uma potência mundial, um país, cujas suas origens é o protestantismo. Protestantismo americano que vai impor ao mundo uma falsa adoração. Será que outro país, outro império tem essa capacidade de fazer isso? Eu acredito que não. Não, não tem. E é interessante também essa característica do cordeiro, ou seja, ele parece parece Cristo, né? Que aí entra nessa questão do protestantismo. Ele fala como dragão e tem 2 chifres. E o chifre a gente sabe que representa poder, né? Poder, um reino, tal. Em algum momento houve, né, na história dos Estados Unidos, eu acho interessante a gente citar isso também, né? Que ela houve essa divisão dos Estados Unidos em 2 partes, a Norte e Sul, que é a Guerra da Secessão, se eu não me engano. Isso. Chama, né? Guerra Civil. A Guerra Civil dos Estados Unidos. Então é interessante que ela traz, né, Marcos, essas características muito fortes. Né, e vamos colocar mais uma característica aí, mais uma característica na lista, para a gente ver como o Apocalipse ele aponta para determinadas coisas que a gente não tem como fugir de determinadas coisas. Eu vou voltar um pouquinho aqui para Apocalipse capítulo 12, lá no verso 13, que vai dizer assim, ó: quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Eu não vou assim explicar todos os pontos aqui, mas a gente entende o dragão como sendo Satanás e a mulher como sendo a igreja. Uhum. Vamos pular para o verso 15. Então a serpente lançou da boca a água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Confuso, né? Confuso. O texto é confuso, mas vamos tentar entender aqui, vamos colocar algumas coisas. A gente tem uma besta do mar e uma besta da terra. A gente tem um dragão perseguindo a igreja, que é a mulher, e esse dragão ele joga água. O protestantismo surge na Europa, a Europa era o lugar mais povoado da terra. É interessante que o protestantismo lá na Europa, ele não é só perseguido pelos católicos, mas também pelos próprios protestantes. Na Inglaterra, há uma perseguição a quem não era anglicano. Sim. Ou seja, a religião oficial do país da Inglaterra era anglicano. Quem não era anglicano também era perseguido, tinha que fugir. Interessante. Essa perseguição, porque as pessoas queriam liberdade religiosa, fez com que essas pessoas saíssem da Inglaterra e fossem se aventurar no novo continente, que era considerado lá na Europa como uma terra vazia. Uhum. Não era vazia, tinha índios lá, mas para eles a ideia é: vamos para uma nova terra, uma terra vazia. Olha que interessante. Não parece a história aqui que está sendo contada? Então o dragão persegue, ou seja, o dragão está em perseguição à igreja, a igreja tem o interesse de liberdade religiosa para adorar a Deus da forma correta. Essas pessoas fogem para os Estados Unidos e é aí que surge o país Estados Unidos da América, que é um lugar onde a igreja gostaria de adorar com liberdade. Isso para mim é mais uma característica que mostra que esse poder é os Estados Unidos da América. A terra vai acolher e vai esconder essa mulher da perseguição do dragão. Porque lá na Europa, o dragão tinha todo poder. Mas na nova terra, na América,
o dragão tinha menos influência e as pessoas começaram a adorar. E é interessante que a primeira emenda americana vem justamente da liberdade religiosa do protestantismo, que é a liberdade de adoração. Sim. É a primeira questão da Constituição americana. É mais uma característica que a gente encontra desse poder. Interessante. Marcos, então a gente conseguiu identificar a besta da terra como sendo o falso profeta, e pelas características trazidas por Apocalipse, a gente entende que esse poder ele vai vir dos Estados Unidos, é isso? Isso. Então, para ficar bem claro, protestantismo que surge dos Estados Unidos. É um protestantismo que vai se apostatar, ele vai se afastar dos princípios de Cristo. Exatamente. Bem, Marcos, em cima de tudo isso que a gente conversou até agora, a gente identificou, né, o falso profeta, então a gente entende como que a gente vai conseguir esclarecer para o público se é um poder ou ele vai ter um representante, como que é? Ele vai ser uma pessoa que vai liderar esse sistema, como que isso está descrito na Bíblia? Então, a gente falou desse poder, a gente falou do protestantismo e falou dos Estados Unidos como um país. Sim. Mas como conectar o protestantismo com os Estados Unidos? A gente tem que colocar um ponto em comum aí, que é a política. Então, como é que vai funcionar? Na minha visão, né? Na visão que a gente entende. Na visão que a gente entende. É necessário que do protestantismo apostatado surja um líder político, e esse líder político use a autoridade através de quê? Através de decretos, através de leis, através do seu poder bélico. Então, por que os Estados Unidos? Porque é necessário um grande poder bélico para exercer a autoridade, de matar, de deixar viver, de impor a adoração. Então, tem que ser um líder que vem do protestantismo. Sim. A gente já vê essas coisas se desenhando hoje em dia, Com certeza. O protestantismo trazendo um líder político, e esse líder político que vem trazer toda a autoridade através desse poder político que é um império, um país muito poderoso através de armas, através da imposição bélica sobre os outros povos. O Tiago levantou uma situação aqui interessante, que os chifres também eles representam, né, o poder político e econômico, né, religioso. O poder político e o poder religioso também, que são... Né, outra característica, a união entre o poder político e o religioso. É muito difícil a gente imaginar os Estados Unidos ocorrendo isso, porque vamos lembrar a história da liberdade religiosa, e os Estados Unidos também frisou a separação entre o Estado e a igreja. Mas, pasmem, a bancada protestante nos Estados Unidos hoje luta para que se acabe a separação entre Estado e religião. Eles querem que seja unificado, que a religião ela domine também sobre a política, sobre o Estado. E isso é muito perigoso. Quando a gente vai vendo isso, a gente vai vendo uma característica clara aqui da besta da terra atuando. E outra coisa interessante, Mateus, é difícil a gente compreender o que é que está acontecendo aqui. É feita uma imagem, uma pessoa que decreta quem vai matar, quem vai sobreviver, porque adora a imagem ou não. A gente tem uma história exatamente igual à que a gente vê descrita aqui, da besta da terra, lá no Antigo Testamento, lá em Daniel capítulo 3. E eu acho que é importante a gente mostrar essa história de Daniel capítulo 3, por quê? Porque o inimigo, ele imita algumas coisas, ele repete algumas estratégias. Com certeza. E da mesma forma que aconteceu lá em Daniel capítulo 3, a gente vai ver o falso profeta agindo. Então, quando a gente perceber que a história de Daniel capítulo 3 está se repetindo hoje, a gente tem que estar preparado para saber que nós não podemos ceder a esse engano, né? Esse engano, ceder a essa falsa adoração e dobrarmos o nosso joelho a Satanás. Como 3 aqui corajosos homens não dobraram os joelhos para esse rei aqui que também impôs toda a sua autoridade. E olha como é interessante. Uma grande nação, a nação que dominava o mundo na época, que era a Babilônia. Uma figura política, o rei, que queria o quê? Adoração para si.
Olha que coisa interessante. Queria impor uma falsa adoração. Queria impor a falsa adoração para ele e traz todos os elementos do falso profeta, que é uma grande nação que dominava o mundo, um líder político que dominava, né, essa grande nação e... Remanescentes. Sim. Os remanescentes que não fizeram, né, que não foram atraídos à falsa adoração. Exatamente. Uma perseguição a essas pessoas e também a questão de ele decretar a exigência dessa falsa adoração. A obrigatoriedade. A obrigatoriedade da adoração. Então, é extremamente importante essa característica. A pena de morte. Pena de morte, a obrigação de adorar o falso. E por aí vai. Muito parecido mesmo. O verso 1 diz assim, ó, Daniel capítulo 3, quem não conhece o livro de Daniel, é um livro espetacular. Daniel capítulo 3, verso 1, que vai dizer: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Olha que coisa interessante. Nabucodonosor levanta uma imagem. O falso profeta levanta uma imagem. A mesma coisa. Vamos pular aqui no verso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O próximo verso. Verso 4 agora. Olha o que é que diz o verso 4. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e por aí vai, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Olha como é parecido, olha como as histórias se assemelham, como elas são iguais. E olha que essa ordem, ela é dada, assim como o falso profeta dá a ordem para todos os povos, todas as nações, aqui também Nabucodonosor, né, o rei representante de Satanás também, ele dá uma ordem para todos os povos, nações e línguas que se prostrem e adorem a imagem do próprio Nabucodonosor. Então ele coloca a imagem como assim, vocês precisam me adorar. Não é adoração ao Cordeiro, é adoração a mim. E quem não adorar vai ter o quê? Pena de morte. Pena de morte. Isso vai se repetir lá em Apocalipse capítulo 13. Eu não vou contar toda a história aqui, senão a gente vai alongar o texto, mas somente 3 homens de todos esses povos, 3 homens decidem não dobrar o joelho a essa adoração, e aí Deus vai agir milagrosamente, vai fazer algo extraordinário, que é uma história bastante conhecida bíblica, que foca no milagre que eles sobreviveram a essa fornalha, mas não traz o rei obrigando as pessoas a adorarem, e ninguém faz essa conexão, esse link entre o que Nabucodonosor vai fazer e o que o falso profeta vai repetir na história. Bem, Marcos, então a gente conseguiu identificar o falso profeta sendo um poder que vai advir dos Estados Unidos, vai ter um representante e vai trazer, e ele vai ser o responsável por criar esse cenário que vai fazer com que as pessoas que receberem a falsa adoração, a população mundial, adorem, né? Faça a falsa adoração, é isso? Exatamente. E olha outra característica aqui também no capítulo 13. O falso profeta, é muito importante o papel do falso profeta. Com certeza. Porque o falso profeta, além de trazer essa autoridade da falsa adoração, de trazer o decreto de morte, ela também vai deixar uma marca em todas as pessoas. Porque quem não tiver essa marca, vamos ler para a gente ver. Verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A gente fala bastante sobre a marca da besta, mas a gente nem sabe de onde vem essa marca. O pessoal fala que é chip, que é o www. A vacina. Na época do código de barra. O código de barra, toda novidade tecnológica. A IA. Agora é IA. Toda novidade tecnológica que surge, eita, é a marca da besta. Da besta. Mas
Como a gente viu aqui na construção e que a marca da besta vem do falso profeta, não se trata sobre isso. Exatamente. Mas a marca da besta é assunto para o próximo episódio, No próximo episódio. Olha, pessoal, vamos acompanhar o canal porque realmente são assuntos interessantíssimos, né? Muitas coisas pouco faladas, né? E a gente está trazendo de uma forma muito simples, muito singela, para que todos, direta, né? Para que todos possam ter acesso a esse conhecimento e assim poder aí de forma carinhosa, que vocês deixem um like no vídeo, compartilhe para alguém ou com uma pessoa que você ama e precisa saber quem é o falso profeta e qual a atuação dele, que vai nos ajudar muito. É um canal recente. Agradecer também as pessoas, a gente teve muita visualização no primeiro vídeo, né, Matheus? Sim, agradecer. Espero demais. Que cresça mais. Só que a gente teve muita visualização, mas a gente precisa também de inscritos, curtidas, comentários, né? Para que o algoritmo possa levar para mais gente. E, Matheus, só para fechar, a última parte é que a gente percebe que esse falso profeta, ele tem várias formas de levar à falsa adoração. Não é só de uma forma. Então a gente viu sedução, ou seja, as pessoas vão se seduzir por esse poder. Há uma sedução. Há também o temor, ou seja, as pessoas vão ser obrigadas a adorar, senão vão morrer. Então você adora o falso, o sistema religioso por medo. E também uma obrigação pela economia. Sim, se você não tiver a marca, você não pode comprar, você não pode vender, ou seja, você está fora do sistema econômico. Então, há uma imposição de diferentes maneiras. Então, calma, não pense que é só sedução, não pense que é só obrigação. Tem gente que vai ser seduzida e vai apoiar esse poder. Tem gente que vai temer esse poder e vai adorar por medo. E tem gente que vai apoiar esse poder para não perder o cartão de crédito, o salário, não perder as suas economias. E ver os filhos passando necessidades, que vai ser um momento muito difícil, né, Marcos? Exatamente. Mas é importante a gente saber que depois disso vem a recompensa, pessoal. Exatamente. A gente tem que permanecer firme, inabalável, porque a perseguição vem muito forte, bem, Matheus? Muito forte. E a gente tem que estar firmes no Cordeiro. Mas a promessa do nosso galardão, ela não falha e vale muito mais a pena. Bem, então, Marcos, para a gente encerrar aqui, eu acho interessante que a gente consiga trazer uma visão prática, né? Já que a gente identificou o anticristo como o poder romano, identificou o falso profeta como o poder protestante, como é que eles vão se unir? Aí fala de uma união, não é, Marcos? Fala de uma união. Como que eles vão se unir? E eu gostaria também, Marcos, que você fizesse um link na prática de hoje. O que está acontecendo hoje que mostra que esse movimento já está começando a acontecer? Olha que interessante, Matheus. A gente tem alguns acontecimentos já recentes que mostram isso. Primeiro, é a gente relembrar que há uma trindade, 3 poderes satânicos, que é o dragão, o anticristo e o falso profeta. Esses poderes, eles têm que atuar de forma conjunta. Tem que haver uma conexão entre esses poderes. Só que como é que a gente pode dizer que o protestantismo apostatado vai ter uma conexão com o papado? É muito difícil a gente imaginar isso. Mesmo. Mas vamos ver algumas situações. Eu lembro de 2 situações de papado. Primeiro, o papado reconheceu que a salvação ela vem somente através de Jesus Cristo e não pela intercessão de Maria. É um ponto assim que gerou abalou, né? Abalou a estrutura da Igreja Católica. Outro ponto que não é desse ano, mas é recente, é que a Igreja, o papado reconheceu também que a salvação é somente pela graça, reconhecendo o ponto principal da reforma protestante, que é a salvação somente pela graça. E eles reconheceram a salvação somente pela graça também. É mais um ponto de conexão entre o protestantismo e o papado. E quando a gente vai para a parte do protestantismo apostatado junto com o poder dos Estados Unidos, é interessante, dia 15 de maio é convocado uma adoração a uma guarda do sábado de forma geral por todos os Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Nossa. Hoje é uma sugestão que é feita.
Mas quem sabe se na próxima vai ser uma imposição de um dia de guarda. O que é que tudo pode acontecer. E uma imposição do dia de guarda que venha se relacionar com o papado. O papado, o protestantismo, o Império Americano impondo um dia de guarda. Quem sabe isso não acontece. E a gente sabe que esses poderes em conjunto, então, vão ter uma marca distintiva para dizer, se vocês são dos nossos, vocês têm que ter uma característica em comum. Só que essa característica, a marca da besta, a gente só vai ver no próximo episódio. Vai ser o nosso próprio episódio, que é justamente a gente identificar qual é a marca da besta. Vamos tentar responder essa pergunta muito difícil, né? Vamos sim. Entendido, Marcos. Muito interessante, viu? Muito interessante. Realmente as coisas estão acontecendo. Então, Marcos, você faz suas considerações finais e eu finalizo com as minhas considerações finais para a gente poder encerrar o episódio. Eu encerro colocando a mesma questão que eu coloquei no primeiro episódio. Vão lá, pessoal, e assistam, que é a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa ter um relacionamento muito próximo com Deus para que a gente não caia nesse engano. A gente vai precisar ter forças para não ser seduzido. A gente vai precisar ter coragem para não se abalar com a iminente morte dos nossos familiares. Já imaginou um filho seu ter que perder a vida porque ele acredita no Deus verdadeiro? E também a gente vai ter que ter coragem e força para enfrentar dificuldades econômicas. Não é fácil, mas se a gente tiver com Cristo, a gente vai ser capaz de enfrentar qualquer batalha. Bem, eu também agradeço, né, essa oportunidade que Deus está nos dando de estudarmos mais profundamente esse assunto. E também deixo aqui, né, um alerta para todos, para que a gente possa realmente se voltar cada vez mais para Deus e buscar estudar. Aqui, pessoal, a gente estudou, sei lá... Arranhou. Só a superfície. Exatamente, só arranhou a superfície. Então a gente precisa, nós como cristãos, a gente precisa se aprofundar. E para que a gente possa realmente ter o selo de Deus e não receber a marca da besta, a gente precisa ter um relacionamento. Porque se a gente está disposto a viver eternamente com Deus no céu, a gente não pode ter um relacionamento meramente formal de ir à igreja aqui na Terra. A gente realmente precisa ter um relacionamento. E isso tudo é o que vai nos ajudar a ter forças para realmente passar por esses momentos bem difíceis, hein, Marcos? Bem difíceis, que estão para vir. Então isso a gente fala assim, não para dar medo nas pessoas, mas pelo contrário, para animar, para dar coragem e saber que depois dessa situação difícil vai vir um galardão. Então, né, agradeço a todos. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que é muito importante para que as pessoas possam, né? Siga o nosso canal. Siga o nosso canal, para que a gente possa crescer e poder divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Próximo episódio, pessoal, a marca da besta. Marca da besta. É só episódio, só assunto cascudo aqui no canal, viu, pessoal? Só assunto cascudo. E esperamos todos vocês no próximo episódio. Valeu!